Opa, beleza pessoal? Papa Whisky 8, Papa Mike. Tendo em vista aí, o pessoal tem pedido muito, tem procurado muito a gente sobre a questão daquele pacote, né, que tem lá no ARSAT, sei lá, no site, a questão de recepção de imagem de satélite meteorológico, tanto do NOAA quanto como do Meteor, tá certo? E algumas perguntas vêm surgindo, mas né, a gente meio corrido. Eu vou tentar fazer um videozinho aqui para vocês notarem como que é a recepção do Meteor, através do pacote que já está no site do ARSAT-C, simples e fácil. Está tendo alguma divergência em questão de compatibilidade de sistemas, que alguns usam o Windows 7, outros Windows 8, alguns usam o Windows 10, né? E aí gera algum erro lá no próprio software. Mas isso é questão de compatibilidade de sistemas operacionais. Cada um aí tem um gosto e cada um usa o sistema que quer, mas aí às vezes dá alguma divergência na questão do sistema operacional. É só você ir lá no sistema, no aplicativo, no software, e pedir para ele executar como administrador, como modo de compatibilidade. Ele vai resolver os problemas. É super fácil, é só baixar o pacote no site arsatc.org e eu vou fazer uma demonstração aqui como que ele é todo o processo no automático. Beleza? Acompanhe comigo aí. Pessoal, então após aberto o software, né, vocês notem que ele já abriu essa página aqui é do MeteorGIS. Eu abri o Orbitron, automaticamente o Orbitron ele vai abrir o SDR já na frequência do satélite Meteor. Quando o satélite atingir o fonte print ele de 1 grau, quando ele abrir o fonte print de 1 grau, ele já vai abrir essa tela preta que é do software MeteorGIS. Essa tela preta. Notem que ele está aqui recebendo dados. Ele vai receber os dados do satélite. Após isso ele ficará aberta essa página. Quando ele der o locker aqui no SDR, ele vai começar a receber o sinal. Notem que já está começando a ter um sinal. Ele já deu o locker. Quando ele der o locker aqui, ele abre os canais do Meteor e começa a decodificar a imagem. Notem que ele deu o locker e começa a decodificar os sinais. Ele começou a decodificar aqui com 4,5 graus, 5 graus de elevação. A elevação não vai ser muito boa, a elevação vai ser uma elevação aqui, me parece que de uns 30 e poucos graus. Então ele começou a receber o sinal com 4 graus e meio e começou a decodificar. Ele dá o locker no SDR, essa cachoeira que começa a ficar de uma cor amarelada, mais escura, que é o sinal do satélite. E aqui ele dá o locker e começa a fazer a decodificação da imagem, tudo no automático. Então por isso que eu falo, dependendo do sistema operacional que você estiver usando, vai dar algum erro, vai dar alguma incompatibilidade, mas é nada que desabone, tá certo? Esse software foi desenvolvido pelo o próprio sistema aqui, tá pro Christopher, e é um sistema muito interessante, que ele faz todo o processo automático, né? E a gente só mesmo aperfeiçoou ele para a nossa realidade. E assim que você abaixa o pacote no site arsatc.org, você tem que entrar nas configurações, né? Aí já fica para um próximo vídeo, as configurações dele para poder você colocar o seu grid, né? O seu grid. Na verdade você pode colocar o grid por aqui, ó, pela localização. Você vai adicionar o seu nome aqui, né? O seu grid locator, e ele automaticamente ele já vai, né? Ele já vai dar o seu grid na tela do Orbitron. E assim que o satélite passar, que pegar o sinal aqui no seu grid de 1 grau, ele já começa todo o processo automaticamente, a decodificação. Beleza? Notem que o satélite está com 14 graus de elevação, né? Ele começa
Ele começa a formar uma cachoeira aqui, né? Isso depende muito aí da configuração do seu SDR. Se eu mexer na configuração, essa cor aumenta, aí fica mais visível aí o sinal do satélite. Se eu diminuir, ele fica mais fraco. Isso é questão de gosto, vai de cada um. Tá certo? Eu vou dar um pause aqui, porque eu vou acelerar o vídeo, porque demora um pouco. Eu vou acelerar o vídeo e quando ele tiver faltando ali 1, 2 graus para acabar a passagem, eu volto para vocês verem todo o processo dele, e depois ele fecha todas as janelas e começa a fazer o processo automático. Ok? Bora lá. Like violence with the silence come crashing into my little world. Painful to me, yes, right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Então, pessoal, já voltando aqui, já está com 7 graus de elevação. Esse locker, do mesmo jeito que ele deu no início o locker, ele vai perder esse locker aqui. Aí vai depender do equipamento que você está usando, da antena que você está usando, a altitude, a simetria da antena que você fez. Então tudo depende da antena. Aqui para mim ele costuma dar locker com 3, 4 graus e terminar aqui com 3, 4 graus. Nós já estamos com 5.2 graus de elevação e ele ainda não perdeu o locker, ainda tem sinal. Isso é muito relativo, isso depende muito do dia, da propagação, N fatores aí de coisa. Hoje mesmo está muito boa a propagação, está com 4 graus de elevação e ainda tem um sinal bom. Você vê que a imagem ainda continua a ser formada aqui e o locker não perdeu ainda, tá ok? Só que de qualquer forma, com 1 grau ele perde, ele para e começa o processo automático. 3.3 graus, ainda tem sinal do satélite, o locker ainda está aqui e a imagem ainda se formando aqui. Então esse ele está bem lá no sul, já 2.6 graus de elevação, ainda tem sinal e não perdeu o locker. Ele vai agora sim, ó, com 2 graus, ele perdeu e voltou. 1.8 grau, ele deu aquele reset no satélite e voltou. Ó, 1 grau e 1 grau.3, ele ainda tem sinal se formando a imagem. 1.1, a imagem ainda sendo formada e o locker ali. Ou seja, ele já, esse processo dele aqui, ó, chegou com 1 grau, ele parou, está fazendo os cálculos no GeoGrid. Ele parou com 1 grau, independente disso ele para, ele faz o cálculo. Essa página do meteoro aqui vai ser fechada. Quando ele acabar de fazer o cálculo, ele está salvando os cálculos aqui. Essa página vai ser fechada. Nota que o sinal sumiu. Parou. Ele está fazendo os cálculos. Essa página se fecha automaticamente. Fechou automaticamente.
E aqui agora começa o processo. Veja, ele agora, essa parte é a parte fundamental do sistema. Essa parte é um pouco demorada e isso vai depender muito do seu sistema, do computador que você usa. Se você estiver usando um computador, um Core i3, Core i5, isso vai depender do seu computador, do seu processamento aí, da sua máquina. É um processo um pouco demorado porque esse software ele corrige todas as falhas pequenas ali que às vezes o satélite dá umas falhas. Ele corrige todas essas falhas, ele vai agregar na imagem um mapa com as principais cidades e vai fazer todo aquele processo de formação de imagem com vários filtros de imagem com imagem térmica, filtro de imagem com chuva, filtro de imagem, vários filtros ele vai aplicar nessa imagem. Então esse processo é um pouco demorado. Eu vou dar outra acelerada no vídeo porque esse processo demora um pouco. A minha máquina não é uma máquina tão ruim, é uma máquina intermediária. Eu uso aqui um Core i5 com 4 GB de memória RAM e ele mesmo assim ainda demora um pouco. Essa primeira passagem ele demora um pouco menos. A segunda, quando ele passa, ele já demora um pouco mais esse processo, porque ele faz a unificação das duas imagens, montando para você um mapa inteiro, dependendo da sua localidade. Se for no Los Hermanos, eles juntam lá todas as passadas de países vizinhos. Por acá eu consigo unir todo o Sudamérica, todo o Brasil em 2 passadas. Los Hermanos podem fazer a mesma coisa, ok? Vou dar um pause, vou dar uma acelerada no vídeo para poder a gente não perder muito tempo aqui, tá ok? Quando estiver acabando o processo a gente volta. Like violence with the silence come crashing into my little world. Painful to me, feels right through me. Can't you understand? Oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Olha aí, pessoal, voltando aqui já, ainda vai demorar um pouco, tá? O processo já percorreu bastante, ele fez as correções, continua fazendo aqui as correções, tá certo? Eu deixo assim, eu deixo sempre essa página, eu deixo essa pasta imagens finais, eu deixo como atalho na minha área de trabalho. Porque aqui que as imagens, quando corrigidas e processadas aqui, elas vêm para essa página aqui, para essa pasta aqui. Eu abro ela. Notem que ainda não, o software ainda não acabou de fazer as correções. Ele ainda está fazendo as imagens. Mas vocês já podem perceber que lá as imagens já estão sendo formadas. Isso aqui é um banco de dados do próprio sistema. Todas as imagens processadas nesse software, elas são geradas aqui. Eu deixo as minhas imagens todas em BMP. Ela dá em uma resolução bem melhor. Uma imagem que dá para ser processada. Ela geralmente já vem de praxe JPEG, JPG.
mas eu deixo ela em BMP, que dá uma resolução muito melhor. Conforme ela vai fazendo a correção aqui, essas imagens vão sendo geradas aqui. Eu vou abrir uma imagem antes de acabar, que vai ficar muito comprido o vídeo, muito grande, para vocês já notarem. Ó, essa aqui é uma imagem termal, essa é uma infravermelho, e essa daqui eu vou abrir para vocês verem já. O sistema está um pouco lento porque eu estou fazendo vários processos no mesmo tempo. Essa é a imagem que ele já gerou aqui para mim. É a imagem de hoje, ó. Hoje é dia 13/2 de 2017, às 8 horas e 28 minutos, horário local. Eu posso mudar isso para UTC. A cidade, o satélite, né? Meu indicativo e o grid, né? Vocês notem, podem perceber que eu dou dando zoom na imagem e ela não perde a resolução, porque ela está em BMP. Entendeu? A elevação para mim foi baixa, ó, passou a 30 graus, ou seja, quase que não pegou aqui a minha cidade, que é Ji-Paraná. Mas notem a resolução, como é muito boa a resolução. Certo? É uma imagem que dá para ser trabalhada. Olha aqui, tem um formato aqui embaixo de um ciclone pequeno. Certo? Essa é a imagem. Essa já é uma imagem termal, que ele mesmo forma, uma imagem de precipitação e de chuva, salvo engano. Tá certo? E essa é uma imagem infravermelho. Tá ok? Após isso, após ele ter feito todo esse processo, ele vai fechar essa página. Tá certo? Ele vai fechar essa aba aqui. Certo? As imagens vão sendo formadas aqui. Ele vai fechar essa aba. Podem perceber que está pausado. Automaticamente ele para e está pausado. Ele fecha essa aba e o software continua a rastrear o satélite. Na próxima passagem dele, ele vai retornar, ele vai religar o sistema e vai reabrir e vai formar outra imagem naquela mesma pasta onde eu falei para vocês. Esse é todo o processo. Notem que ele fechou, ele acabou o processo, ele fechou sozinho e o sistema está aqui pronto em QAP, esperando a próxima passagem. Tá certo? Espero aí ter ajudado vocês, tá certo? Qualquer dúvida, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o nosso site, o WhatsApp, Instagram. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. O que a gente puder fazer para melhorar e facilitar a vida, né? Tá certo? Crédito desse software do Christopher e do Papa Quebec 2HX, o Hermes, que ajudou, auxiliou, tá certo? Para que a gente pudesse ter esse pacote aí perfeito, só poder baixar e usar ele, tá certo? E lembrando aí que hoje está muito fácil. Na época do nosso amigo ilustre Roland, Papa Yankee 4 Zulu Bravo Zulu, era tudo na unha, era muito mais difícil o processo. Ele não sabia nem que órbita, qual satélite estava passando, mas ele conseguia pegar. Então, Roland, esse é para você, tá? Um abraço e obrigado aí por nos orientar e nos motivar cada dia a esse belo hobby que é o radioamadorismo e, enfim, todas essas abas que ele nos propicia. Tá certo? Um grande abraço a você, Roland. Papa Yankee 4 Zulu Bravo Zulu, de Papa Whisky 8 Papa Mike e toda a comunidade, toda a família Arsat C. Abraço, tudo de bom. Silence.
like violence, with silence, come crashing into my little world. Painful to me, yes, right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very